Fala galera, salve salve, aqui Thiago Rodrigues e esse é o VistoCast, episódio número 6. Hoje eu tenho comigo aqui meu amigo parceiro Carlos Alberto de Souza, proprietário, fundador, diretor da Autotech, empresa especializada em mecânica automotiva, em funilaria e pintura também, né, Carlinho? É isso aí. Carlinho, prazer em receber você comigo aqui. Queria que você se apresentasse e falasse um pouco da tua trajetória, da tua formação até chegar aqui na Autotech. Legal, legal. Prazer aí estar aqui também com vocês. Então, cara, eu comecei aí, ó, o Autotech foi fundado em 2019. Antes disso eu trabalhei na Audi como gerente de pós-venda, mas eu tenho uma trajetória aí de mais de 20 anos aí. Eu comecei em 97 no setor automotivo, trabalhei em diversas marcas aí, incluindo Honda, Mitsubishi, Audi. Fiquei um estágio na Peugeot no Sul, mas não me adaptei à marca, né? Porque o francês segue outra linha completamente. E aí voltei para os alemães e fiquei até a montagem da oficina aí em 2019. Tu já trabalhou em grandes grupos aqui da Baixada Santista, só que tu tem uma experiência também na capital, né? Tu chegou a trabalhar em São Paulo? Trabalhei na Zona Leste, trabalhei em Pinheiros, trabalhei naquele projeto da Daitan ali da Jabaquara, que é a maior concessionária Honda do Brasil. Participei lá também. E, me fala uma coisa, o pessoal costuma falar que tem muita diferença, né, do mercado, assim, de São Paulo e da Baixada Santista na questão, assim, de formação de time, colaboradores. Eu queria te perguntar se realmente tu que teve essa experiência dos dois lados, se tu acha que realmente é isso aí, fala um pouco sobre isso aí. É extremamente diferente. Formar equipes na Baixada Santista é extremamente difícil, a mão de obra é completamente diferente, capital eles têm outra cabeça, eles têm... eu diria que o pessoal lá é um pouco mais focado, é um pouco mais responsável com o próprio trabalho. Eu diria que a equipe, por mais que você batalhe para montar uma equipe legal em Santos, vai ter sempre aquele desfalque, sempre um colaborador que não vai estar presente. A engrenagem ela nunca está inteira, ela nunca está montada corretamente, porque os focos são diferentes. Eu acho que é cultural, porque assim, eu já tive experiência estando dentro de concessionária, com equipe completa e tal, e já tive a experiência de estar dentro da minha própria empresa, montando equipe, tanto com a funilaria quanto com a mecânica, e é extremamente difícil comparado à capital. Mas na tua percepção, qual é o fator assim que ele determina essa diferença tão grande assim nesses perfis? Cara, eu não consigo te dar para mim é cultural, eu não tenho um ponto específico, porque assim, infelizmente é difícil falar isso, mas a galera parece que não precisa trabalhar, entendeu? Diferente da galera da capital que realmente precisa, que talvez porque o custo de vida lá seja um pouco mais alto, eu acho que a galera se preocupa um pouco mais. Você pega um rapaz de 18 anos, por exemplo, em São Paulo, ele já está focado em trabalhar, em crescer, em ter as coisas. E um jovem de 18 anos no litoral, ele quer curtir a vida, ele quer a praia, ele quer o shopping, ele não está focado no trabalho em si. Eu acho que são essas duas vertentes aí. Será que a questão praia influencia alguma coisa? Porque tem gente que fala isso, fala assim, não, Santos é cidade de praia, o pessoal não quer compromisso. Acredito muito, cara, acredito muito, porque eu sou de família carioca, né? A família da minha mãe para trás, todo mundo é carioca, e eles vivem uma vida totalmente diferente, é mais good vibe, é mais praia, é mais rolê, assim, é menos trabalho. Geralmente o pessoal da capital tá focado mais em trabalhar para ter as coisas para poder ir passar o final de semana no litoral, né? Eu acho que a gente que já está aqui tem um pouco disso. E profissionalmente eu melhorei bastante eu passei 6 anos trabalhando em São Paulo. E aí quando você volta, você sente esse impacto, esse boom, essa diferença entre a cultura, né, de um lugar e do outro. Parece que tu tá 180 na Imigrantes ali e tá todo mundo a 100zinho. É isso, exatamente isso aí. E é uma coisa engraçada, eu trabalhei em Curitiba, trabalhei numa Honda em Curitiba, na Prix. E a mesma coisa, cara, eles estão numa pegada mais tranquila, apesar de não ser litoral capital, mas eu cheguei lá com fogo no olho de São Paulo, né? Para atendendo 22 clientes por dia, chegar lá, a concessionária inteira atendia 12, 15. Aí eu cheguei acelerado, a galera, calma, cara, você veio da onde? Que isso? Mas é porque São Paulo é isso aí, cara. São Paulo é um ritmo frenético de trabalho, né? Então, pensando
nesse case que tu tá trazendo de Curitiba, talvez São Paulo que seja Fora da casa. o Fora lugar da curva. diferenciado, né? É isso aí. Meu, pior que parece que é em todo segmento. Eu lembro que uma vez eu fui conhecer o Mercadão e fui lá comer o sanduíche de mortadela. Cara, eu lembro que eram 3 caras atendendo, tirando pedido, montando lanche, né? E muita gente, cara, muita gente pedindo. E a forma que o cara... O ânimo que o cara tinha ali no trabalho, sabe? Entendeu? E tem um amigo meu de Ribeirão, que ele tava, uma vez a gente tava conversando sobre isso, né? Você deve ter conhecido o Binão, que era da Prime. Sim. O irmão. E ele falou, cara, tu vai pra São Paulo, até quando o cara, às vezes, tipo, o cara atende dessa forma quando tá lotado, e se tu fosse sozinho lá e tivesse só você, talvez o cara te atendesse dessa mesma forma. Porque parece que o cara tá naquela pegada e parece que meio que isso aí vai até chamando, né? O cliente, né? É isso aí. De certa forma. Meu, fala um pouco aí sobre como surgiu a tua vontade em ir pro outro lado da mesa, né? De ser empresário, entendeu? O que te fez montar a Autotech? É interessante porque, assim, nos meus últimos 6, 7 anos de concessionária, foram meu final da carreira em concessionária, eu era gerente de pós-venda. Então eu cuidava da parte operacional completa, cuidava da parte administrativa, ADM, enfim, era todo o sistema de pós-venda nas minhas mãos. E eu comecei, as 3 últimas concessionárias que eu peguei, eu dobrei o faturamento, reduzi o custo, baixei o estoque de obsoleto. Então, assim, eu fiz uma coisa legal, eu falei, pô, se eu estou fazendo esse trabalho aqui, eu posso fazer esse trabalho para mim, porque eu estou fazendo a empresa crescer, ela faturar mais, gastar menos, reduzir o obsoleto e viver saudável com nota de satisfação boa. Isso é difícil, né? Você conciliar tudo. Porque normalmente quando você tem um cliente satisfeito com o valor, ele está satisfeito com a nota. Se ele está insatisfeito com o valor, dificilmente a nota de avaliação dele vai ser boa, a menos que o seu atendimento seja muito bom. Então eu vi uma possibilidade de crescer mais fazendo o que eu fazia pelas concessionárias direto por mim. Entendi. E aí, na prática, como que está funcionando isso? É difícil. É diferente? É diferentíssimo. Eu acho que é por conta talvez de estrutura, né, cara? Eu acho que dentro de uma concessionária você tem um respaldo muito maior por trás, que além da bandeira, tem a concessão, tem a montadora, eu acho que tem tudo aquilo. E empreender por conta própria, assim, fazer tudo acontecer do zero é bem difícil, cara, é bem difícil. Só fazer um comentário aqui, né? Tu comentou um pouco da tua trajetória, né? Que tu tem uma preferência pelas alemãs, né? E que tu teve uma passagem por uma francesa, a Peugeot, e que tu não se adaptou. Eu tenho feito alguns estudos, né, sobre a origem das montadoras, né, alguns cases assim curiosos, cases de sucesso, e eu tenho percebido que as francesas, né, elas têm uma grande importância no setor automotivo, principalmente lá no início, né? Tá vendo a história lá do André Citroën, meu, ele teve algumas criações assim, tipo, fora da curva. E a Peugeot, você vê que louco, né? A Peugeot, você sabia que ela não começou como uma concessionária, né? Como uma montadora de automóveis. Você sabia disso? Não sabia. Se tu arriscasse assim, a Peugeot ela começou em qual segmento, tu diria que foi o quê? Putz, cara, alguma coisa eletrônica, né? Eletrônica? Por que você acha que é eletrônico? Porque... Tipo o que é eletrônico? Fala aí. Não sei, placas, circuitos, porque os carros Peugeot, até hoje, eles são muito tecnológicos. Apesar de eu achar que é uma coisa que não funciona muito bem nos Peugeots, que é justamente a eletrônica, mas eu acho que seria o forte deles, porque eles vieram, sei lá, talvez viesse dessa linha, né? A Peugeot começou fabricando bicicleta. Nossa, e utensílios para casa, moedor de pimenta. Sim, nunca ia imaginar. Essas coisas. A BMW, não sei se você sabe, ela fabricava turbina para avião. Você sabe disso? Sabia? Tanto que o logotipo dela ele remete a isso, a uma hélice. Sim. Entendeu? Aí você vê a BMW começou fazendo
turbina para avião, a Peugeot começou fazendo... Você sabe, você falou de histórias e tal, você sabe a história do logo da Citroën? Da Citroën, eu tava vendo, cara, deixa eu ver se eu lembro aqui. Ela remete a uma parte das engrenagens. Não, cara, é inacreditável, mas não é. Ah. Esse símbolo, parece que... Eu li alguma coisa faz bastante tempo, óbvio, né? Não vou saber a história completa, porque eu li faz mais de 10 anos. E isso aí, sabe aqueles os sinais que tem no não sei se é brasão, não sei como é que chama, galão, que tem no uniforme dos militares, que é justamente o símbolo igual da Citroën, que é os dois. Uhum. Então, aquilo porque eles, no início, eles usaram peças de restos da guerra, de metais, de tanque, essas coisas, para começar a projetar os primeiros Citroëns. E aí, da onde vem do uniforme dos soldados. Ah, eu não cheguei a ver isso não, é uma curiosidade, né? A matéria que eu tava lendo, essas, tipo, elas parecem lâminas, na verdade, sim, sim. Né? Na matéria que eu vi, ele tava falando alguma coisa semelhante ao que eu te disse. De engrenagens. Que é como se fosse uma parte das quinas ali onde as engrenagens se encontram, né? É que assim, vai tendo a releitura dos logotipos. Exatamente. E às vezes ele vai perdendo a origem, né? a essência, né? Sim. Não, mas legal, vou dar uma pesquisada também nisso aí. Legal, história diferente. Eu nem sabia que começou com restos do que sobrou interessante. Da guerra. Mas na verdade, tipo assim, o grande boom da indústria automobilística global, né? Ela começa depois ali da Segunda Guerra Mundial, né? Isso mesmo. Ontem eu tava saindo totalmente aqui da nossa pauta, mas é legal nesse tipo de assunto. Ontem eu fui visitar uma pessoa, fazer uma entrevista para uma instituição que a gente faz parte, e o cara estava contando a história dele, né? Um empresário, e ele fala, pô, sou da roça. Perguntei, tu fuma charuto? Aí ele falou, não, pô, eu sou da roça, eu fazia fumo de rolo com meu avô e tal. E várias vezes ele falou isso aí, não, eu sou da roça e tal. E eu vi que na garagem dele tinha uma Land Rover, né? Aí eu falei, pô, não sei se tu sabe, tem um puta link da tua essência, né, da tua origem com o carro que tá na tua garagem. Aí ele, porque eu não sabia. Aí eu expliquei pra ele, né? Não sei se tu sabe, a Land Rover, ela começa depois da Segunda Guerra Mundial, com a necessidade deles criarem veículos para conseguir enfrentar aquela terra arrasada, que tipo assim, é um Reino Unido totalmente destruído, entende? Então eles criaram aqueles chassis mais reforçados, né? Até brinquei com ele e falei, a Land Rover é como se fosse a Hilux do Reino Unido, porque a Hilux é o queridinho ali do pessoal do interior, né? Do pessoal do agro ali e tal, né? Aí tava contando pra ele, né? Que começou com isso. E o que aconteceu? Os caras gostavam tanto do carro, que era um carro que eles usavam na fazenda, né? E o carro que os caras usavam para ir pra ópera também. Então começou a ter essa necessidade deles começarem a evoluir na questão assim do design dos carros, né? Sim. Tanto que, vamos ser sérios, até o Tecar tava falando esses dias, tava vendo um corte dele, ele fala, fala um modelo da Evoque, não lembro qual que é, mas deve ser um dos primeiros ali, né? Ele fala, eu queria encontrar o cara que fez o design desse carro, eu queria dar um beijo nele e agradecer. Vende muito só por causa do design dele. É verdade. Entendeu? Então, é muita história legal assim que tem nesse nosso segmento, na verdade. Deixa eu te falar, tu sabia que em São Paulo tem uma rincha, né? Entre o pessoal das empresas de vistoria e o pessoal das oficinas de funilaria e pintura? Sim. Você sabia disso aí? Sim, sabia. Não foi eu que te contei não, né? Não. Tá. Então, eu fui fazer um treinamento uma vez em São Paulo, de um amigo meu, até participou já do Vistocast aqui, né? O Paulo Ricardo, dono da Boltcar, e ele foi dar um treinamento para uma associação de funileiros que o Guilherme da Tony Mac, que é uma oficina de funilaria também relevante lá em São Paulo, que ele estava proporcionando para os associados. E eu fui como convidado. E, quando eu falei que era de empresa de vistoria lá, cara,
Quase fui nichado. Quase foi linchado. É porque assim tem muito mito, né? O pessoal ele entende que a empresa de vistoria ela acaba meio que condenando o serviço da funilaria. Mas na verdade não é isso, né? O que eu costumo falar. Isso é por causa da cautelar, né? A vistoria cautelar, ela é uma inspeção visual, certo? A gente nem tem competência para avaliar o serviço de um funileiro. Porque, para você fazer um serviço de funilaria, eu imagino, né, que você tem que ter uma preparação técnica. Por exemplo, eu sei que o Senai, né? O Senac? Senac? O Senac, ele fornece essa formação. Imagino que, por exemplo, às vezes tu não vai ter todos os seus colaboradores com essa formação, mas deve ter um cara ali que deve ser o responsável técnico, que ele tem uma formação desse tipo, ou talvez até mais elevada, não é verdade? Ali as montadoras, elas te fornecem manuais de como você fazer o reparo ou não fazer. Fora isso, você tem as normas técnicas que você tem que seguir, entende? E a nossa formação como profissional, vistoriador, lógico, a gente tem aquela bagagem que você vai adquirindo no dia a dia, mas a formação dela obrigatória é uma formação rasa, uma formação de 2 dias de treinamento. Isso aí. Entendeu? Então, assim, eu queria que tu falasse sobre a tua visão sobre esse conflito, né, que existe em São Paulo, mas aqui na Baixada a gente não costuma ter esse problema assim, né? A gente acaba até meio que sendo, vamos colocar, parceiro, né? Às vezes já aconteceu, pode você fazer um reparo lá, perguntar, e aí, na vistoria, você acha que vai dar algum problema, tal? A gente costuma até trocar essa figurinha de vez em quando. Até porque, cara, eu acho que ambas as partes, nem a funilaria está lá para dificultar o trabalho da vistoria e a vistoria não está lá para prejudicar o trabalho da funilaria. Eu acho assim, fundamental para tudo isso é o reparo bem feito, cara. Porque às vezes, vamos supor, você vai trocar uma lateral, se a lateral ela não for talhada no lugar certo, se ela não for medida corretamente. Eu já peguei casos de carro, Honda Fit. Vamos pegar um carro Honda Fit. Honda Fit, na lateral dele, ele tem aquele vidrinho que a gente chama de óculos, né? Que é o vidrinho fixo da lateral. Eu tive um caso de um rapaz que trocou uma lateral numa outra funilaria e o vidro não encaixava. Porque o orifício onde o vidro vai encaixar, ele estava menor. Por quê? Porque a lateral ela foi colada 1 milímetros para cima do que deveria. Então, isso é uma coisa que é qualidade de profissional, é o que você está falando, é formação. Você tem que ter... O coração da funilaria é o funileiro. O pintor ele tem que ser muito bom, o preparador ele tem que ser muito bom, mas o coração é o funileiro. Porque é uma cadeia, a funilaria é uma cadeia. O funileiro ele tem que fazer um trabalho bem feito para deixar o trabalho legal para o preparador, que por sua vez tem que deixar o trabalho legal para o pintor, que por sua vez tem que deixar o trabalho legal para o polidor. Se essa cadeia tem um problema, um desnível nela, acabou. Você vai fazer um trabalho que, na vistas do cliente, que está vendo o trabalho, que é uma pessoa teoricamente leiga no assunto, que normalmente não é um cara que vai levar para fazer um serviço de funilaria, que conhece o serviço de funilaria. De repente é um médico, é um advogado. Para ele vai olhar e vai estar bom. Para você que é o técnico da vistoria, não. Então, existe esse conflito justamente por conta disso. O cara da funilaria, ele não vai admitir que o trabalho dele não foi bem feito, e aí vai bater numa vistoria e vai acusar porque o trabalho realmente não foi bem feito, e aí entra essa rixa. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu já tive casos, eu já tive uma Kicks que eu troquei uma lateral, cortei, graças a Deus tem um funileiro muito bom trabalhando com a gente lá, e o carro foi aprovado 100%. Passou batido. Então, mas o objetivo do serviço do funileiro, eu acredito que ele não é ocultar o serviço que foi feito. Não. Certo? Exatamente. Ali, tu tá ali para fazer o reparo da forma correta. Da forma correta. Exatamente. Por mais que foi feito um serviço de qualidade, aí você está trazendo um case que a gente tem um problema de deficiência técnica. Sim. Vamos ser sinceros? Uma substituição de folha hoje, por mais primoroso que seja o seu reparo, cara, a gente consegue identificar. Aponta. Concorda comigo? Aponta. Né? Para passar assim desapercebido, realmente teve
uma falta de atenção ou realmente uma deficiência técnica. Sim. Não é verdade? Você falou da questão dessa folha e eu queria te fazer uma pergunta. Se eu ligar na concessionária hoje, né, na Honda, fala assim, que ano que era esse Fit aí? Por baixo aí. 2010. Ó, eu quero a folha lateral traseira do Fit 2010. Eles me vendem? Vende. Mas vende separado? Vende. Ah, hoje vende separado. Vende. Porque antigamente eles vendiam a folha... É a lateral inteira. A lateral inteira. Eu inclusive ia te perguntar isso. Existem marcas ainda que trabalham nessa forma. A Hyundai, por exemplo, tu compra, vamos supor, sei lá, dá um exemplo, um HB20, que é um carro mais compridinho. Deu um problema lá na parte traseira da lateral, você tem que trocar, a lateral vem inteira, da ponta da lateral da lanterna até o final do painel corta-fogo. Eu fui buscar esse dia uma peça lá que eu tinha que trocar uma lateral de um HB20, não tinha como trazer, eu tive que levar a ferramenta para cortar a lateral lá dentro da concessionária. Porque eu não tinha carro para trazer aquilo. Mas nesse caso, assim, quando a montadora ela te fornece a venda da peça inteira, isso é porque ela recomenda a substituição inteira? Não tem nada a ver. Não, ela quer que tu se lasque, então. Exatamente. Pega uma peça lá, fica com o retalho, outro pedaço guardado. Faça o que você quiser, exatamente. Pague o valor integral e use só o que você vai usar. Entendi. Na minha cabeça, eu pensava que algumas montadoras, elas determinavam, né, que fosse feita a troca integral da peça e o funileiro ele fazia parcial para facilitar a vida dele e para baratear o custo do proprietário. Mas então isso aí não tem nada a ver. Não. Até porque eu acho assim, ó, partindo do meu ponto de vista como reparador, é muito melhor para o carro e para o cliente você cortar e trocar um pedaço do que você desmembrar e trocar a lateral inteira com todos os pontos, com todo o acabamento. É muito mais prejudicial para a saúde do carro você fazer uma troca inteira do que uma troca parcial só de um pedaço. Entendi. As pessoas acham assim, eu já tive casos de cliente que chega lá e fala assim, eu quero que troque. Uma lateralzinha com um amassadinho meio pequeno, eu quero que troque. E aí ele acaba não entendendo, o cliente, né? Que é pior. É melhor você reparar aquele dano ou cortar um pedacinho de alguma peça que você tenha e fazer, né? E trocar só aquela ponta, só aquele retalho, do que você trocar a peça inteira. Ele acha, não, eu quero que troque. Mas, na verdade, a troca da peça inteira seria muito mais prejudicial para a qualidade do serviço e para uma desvalorização do carro, por exemplo. Questão comercial futura, né? Não, completamente. Entendi. Cara, tu costuma ter muito problema lá de reparos que você faz, né? De funilaria, seja substituição de peça, recuperação de peças. E, você faz o trabalho da forma que tem que ser feito ali, conforme manda o figurino. E esse cara vai vender o carro posteriormente, tem algum apontamento na vistoria, ou reprova, e o cara volta com os dois pés no teu peito? Cara, eu vou falar para você a real, porque como eu acompanhei muito, eu venho de uma escola que você tem que ter tudo, né, na ponta da língua, tudo, porque a concessionária você tem que saber responder tudo o tempo inteiro. Eu tenho 5 anos de funilaria e pintura, tenho 2 casos assim. Em 5 anos aconteceram 2 vezes do cliente vir e falar, apontou e tal, e realmente é porque passou 2 anos, aquela afetação ela não foi corretamente feita lá, só houve um erro técnico naquela afetação, e aí ficou exposta, ela oxida, né, e aí já aconteceu 2 vezes em 5 anos. Mas assim, o que tu acha disso aí, desse tipo de ocorrência? Porque, que nem você tá falando, você tá sendo até super sincero, né? Que, realmente, nesses 2 cases, teve uma certa falha técnica ali que foi corrigida, depois o cara levou na vistoria, mas assim, será que mudou alguma coisa na vistoria ou não? Não, porque as 2 que aconteceram, elas deram aprovado com apontamento. Amarelinho, né? Restrição, apontamento. Apontamento. Porque foi um reparo bem feito, e ficou uma sequela daquele reparo. Então, e é fácil de resolver também, porque aí você vai lá, limpa, né? Você tira resíduo e calafeta novamente, acabou. Já. Mas não chegou a ter nunca nenhum processo, nada disso? Não, nunca tive. Porque tá uma onda assim de o pessoal faz o serviço, né? Bate o carro, faz o serviço. Aí amanhã quando vai para fazer a vistoria, tem algum tipo de apontamento ou reprova, aí o cara ele entra com uma ação contra a seguradora, contra a oficina,
Entende? Só que assim, meu, é o que a gente tá falando aqui, né? Vocês fazem o trabalho que tem que ser feito. É isso aí. Não é verdade? Essa é a diferença, Thiago, porque assim, existem oficinas e oficinas. Existem funilarias, se você pegar aqui, só nessa nossa região aqui, deve ter umas 30, 40. Deve estar concentrado aqui a maioria delas. Deve estar tudo aqui. Poucas oficinas estão fora desse eixo aqui. E assim, tem gente que preza por fazer um trabalho. Eu prezo por fazer o trabalho bem feito ou não fazer. Se eu não conseguir dar qualidade num trabalho que eu entrego para você, eu não meto a mão. Eu prefiro não fazer. Principalmente quando o caso é um caso mais grave, uma troca de peça fixa, é uma coisa que eu sei que vai dar trabalho de fazer e não vai ficar ok. E tem muita gente que abraça e pega e vai para cima e faz e acaba... Na verdade, não é nem culpa do dono da oficina ou da oficina. De repente, o profissional que ele tem lá, ele não está capacitado para fazer aquele tipo de reparo. Mesmo assim, o dono pega, põe para dentro, faz fazer o reparo, não sai de acordo e aí acontece isso de rolar um processo. Acontece mesmo. Mas isso aí, é a economia porca que a gente acaba fazendo, né? Cara, fala um pouco mais aí dessa... A gente tá conversando aqui no backstage, né? E, meu, tem uma diferença às vezes que é exorbitante entre uma oficina e outra. E no mesmo reparo ali, por que acontece isso? Isso aí acontece bastante, eu sofro muito com isso, muito, cara. Porque assim, às vezes você leva um carro na minha oficina lá, ela vai pintar uma peça grande, né? Um capô de uma Mercedes, por exemplo, vai pintar lá R$ 1.800 para pintar um capô. Aí o cliente pega o orçamento e vai, lógico, fazer o orçamento em outras oficinas, né? Natural. Você vai fazer a pesquisa para você poder decidir onde você vai fazer o seu reparo. E aí ele chega numa outra oficina que o cara cobra 900, 1.000, 800. Eu já vi gente pintando capô por 500. O capô de uma Mercedes, que é um capô grande, que gasta material. E aí o grande vilão disso aí, é lógico, né? Aí vai olhar e vai falar, pô, a oficina do Carlos está cobrando caro demais. Mas na verdade o grande vilão disso aí é o material, cara. O material que é utilizado. As pessoas, elas não entendem que quando você leva numa funilaria, que é uma funilaria de confiança, como a gente tem outras aqui, né? Não é a minha oficina que é a padrão. Tem algumas oficinas aqui na Baixada que são top, premium, padrão. Mas você leva o carro lá, o serviço acaba sendo um pouco mais caro. Aí você fala, mas por quê, né? Que é tão grande assim, de 1.800 para 1.800 reais de diferença. É o material, cara. Porque a gente preza, e eu acredito que as outras oficinas que trabalham na mesma linha que eu, pelo longo prazo. Você imagina eu pintar um capô do seu carro hoje e ficar top, te entregar o carro brilhando, polido, lindo. E aí daqui a você é um cara que não manja de carro, né? Você é um cara que não conhece. Você pegou o carro lá, tá lindo, brilhando, você adorou o trabalho, me deu nota 10, foi embora, pagou e foi embora. E aí daqui a 2, 3 meses você encontra comigo. Sou teu amigo, pá, oi aí, Thiago, beleza? Ô, Thiago, quanto você escapou aí? Não, por quê? Nossa, a pintura murchou, tá opaca, perdeu brilho. Aí você vai olhar, aí você vai acender aquela luz. Pô, é mesmo, né? O capô não tava assim, quando eu peguei. E aí você vai levar a fazer garantia, que não existe a garantia desse tipo de trabalho. Esse tipo de trabalho é refazer o trabalho, é tirar a tinta e pintar de novo. Por quê? Porque foi usado material de baixa qualidade. Então, eu costumo dizer que é o longo prazo. Eu prezo pelo material de boa qualidade por longo prazo. Para daqui a 2, 3 anos você olhar a peça que eu pintei lá na minha oficina e falar, pô, onde que fez esse capô? Ah, esse capô foi usado na Autotec. Pô, esse capô ficou legal, cara, ficou bom. Mas não é que o meu profissional era melhor do que o outro, ou que, né? É o material que é utilizado. Hoje em dia você tem verniz de R$90, tem verniz de R$35. Ah, a qualidade é a mesma? Não, como uma roupa não é a mesma, como um sapato não é igual. Se você comprar um sapato de 2.000, um sapato de 150, querer que eles durem ao mesmo tempo. Não vai acontecer. O material de pintura é a mesma coisa, é o grande vilão das oficinas que trabalham direito. Eu trabalho com material que é padrão, é mais caro, o custo é extremamente mais alto, mas eu dou uma garantia de reparo muito bem feito por muito mais tempo. E o cara que faz o trabalho rapidinho, que mete marcha, que põe um material de baixa qualidade lá, 2, 3 meses depois aquela pintura murchou, mas acabou, né? Já passou, ele já vendeu, já foi embora. O cliente às vezes já vendeu até o carro e aí aquilo vai. Entendi. Você levantando essa questão, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Por exemplo, hoje você tem um serviço que ele vem do consumidor final, certo? E você tem o serviço que ele vem da seguradora. Sim. Certo? Você deve ter parceria com a seguradora lá, sim, né? Com concessionárias também. Cara, eu fui entregador de pizza, certo? Eu lembro que uma pizzaria que eu trabalhei, ela era muito forte no rodízio, certo? E o que acontecia? Lá tinha 2
ingredientes. Tinha o ingrediente que era para pizza à la carte, que era, tu chegou lá, vê uma pizza para mim aqui, quanto que é uma mussarela? 60, 80, pum, pá, pá. E tinha os ingredientes que eram pro rodízio. Por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Mussarela, base para fazer qualquer pizza. Meu, uma vez acabou a mussarela do à la carte. E os caras estavam usando a mussarela do rodízio, certo? Meu, o cara pediu uma pizza mussarela. Coloquei, entregar na pizza, coloquei no baú, né, na caixa, coloquei a mochila e fui. Eu sempre fui um cara de não fazer graça na moto, ia certinho, nunca tive problema de virar pizza, empinar, fazer nada disso, entendeu? Cara, entreguei a pizza, recebi, beleza? Voltei, quando voltei, vai ter que voltar lá, a pizza tá virada. Tá bom, beleza. Voltei, peguei a pizza, levei a outra, entreguei. Quando eu voltei, cara, o que tá acontecendo? A pizza tá virada de novo. Aí eu falei, pô, não pode, né? não pode ser, velho. Aí eu peguei e falei assim, fala o seguinte, tá feita outra pizza aí? Tá, me dá a pizza. Tirei o meu baú, coloquei no chão, né, a minha mochila, coloquei no chão a caixa e tinha uma mesa, certo? Do lado da boqueta. Me deu a pizza, coloquei em cima da mesa, tirei a tampa. Meu, na mesa, a mussarela já tava fazendo assim, ó, correndo pro lado. Então assim, o problema era a composição da mussarela, né, que provavelmente tinha muito óleo, né, e ela acabava tomando uma forma ali que não era a convencional. Na funilaria, tem isso, o ingrediente do à la carte e o ingrediente do rodízio? Existe. E aí? Eu não uso, cara. Como que lida com a qualidade aí? Eu não uso. Existem, eu conheço porque existem, e aí você faz, Vou te dar um exemplo que não é na funilaria, tá? Mas vou te dar um exemplo que é bem nessa linha aí que você tá falando. Carros de locadora. Você vai levar o seu carro lá, você vai levar sua... Sei lá, vamos dar um carro normal aí, um carro comum, uma T-Cross. Você vai levar uma T-Cross lá para fazer uma troca de óleo. O óleo ele tem um custo de R$70, R$79 o litro. E aí o carro da locadora, a locadora paga para a oficina 25. Eu não tenho como comprar um óleo de R$70 com 25. Então você acaba tendo que usar o óleo de 25. Então você tem essas duas linhas aí. Você tem o carro que você tá com o ingrediente... Aí é soia, né? O óleo é soia? Exatamente. É do azeite pro soia, é isso aí. Porque assim, existe isso mesmo, é normal. Vamos supor, se o cara não vai usar um verniz 5100 para fazer um paralama de um carro de locadora que os caras vão pagar R$170 a peça. R$170 no meu padrão de pintura com um material bom não paga o custo do material. Você imagina a mão de obra, estrutura e etc, né? Que você tem que infringe direto na mão de obra do reparo final. Então não tem como fazer. Eu não faço. Eu tinha essa linha, já me deram essa ideia. Para esse carro aqui, o BMW, você usa o verniz X. Para o Mob, você usa o verniz Y. Eu parei de fazer a concessionária, algumas concessionárias e alguns lojistas, eu parei de atender para não fazer isso. Por quê? Porque no final das contas vai voltar para aquilo que eu não queria, que é o curto prazo. Independente de, mas pô, é um carrinho da locadora, é um carrinho popular. Mas foi o Carlos que fez, foi feito na Autotec e a pintura murchou. E eu não quero. Eu quero que daqui a 10 anos os caras olhem o capô, o carro tá todo destruído, mas porra, a pintura que foi feita ficou boa, tá boa até hoje. Então eu não faço, mas existe. Existe sim. Não, legal. E tu levantou uma outra bandeira aí que é complicada. É a questão do carro de locadora. A gente costuma discutir bastante aqui nos outros episódios com os convidados, né? A questão de carro de locadora. Se realmente existe algum problema de comprar carro de locadora, né? Não existe nenhuma restrição documental, não é verdade? Mas pelo que você está falando, a própria conduta das locadoras, ela não é uma conduta reta, né, cara? Porque assim, a partir do momento que você sabe que a média de um litro de óleo aí... Hoje vamos colocar o quê? É o 10040 que deve estar usando na maioria dos carros? 530. Na maioria dos carros? Na maioria. Um Mob da vida também é isso aí? Isso aí. Entendi. Um óleo para 10 mil quilômetros. Isso aí. Que tu tá falando aqui que é 75. Meu, eles te dão 1/3 do valor?
terço do valor. Tu vai colocar o quê? A Avolina SJ, 20W50, óleo 40 de Fusca, entendeu? Então assim, meu, tu colocando esse óleo nesse motor, cara, um motor que ele é projetado ali para durar na tua cabeça. Esses carros de locadora hoje, Argo, Mob, esses carrinhos aí. Um motorzinho do carro desse aí hoje é pra rodar quanto na tua cabeça? 120 mil. Até uns 120 mil. Sem novidade. Puta, os caras colocando em uso severo então no Uber. Por isso que fala mal do Onix da correia banha da óleo, né? Eu tô com uma Eco lá, não é o Onix, né? Mas é uma Eco. Eu tô fazendo lá, trocando um kit, porque a correia tá dissolvendo dentro do óleo. Parece que a Chevrolet, ela colocou esses carros aí 10 anos de garantia de motor, né? Só que, meu, aí beleza, legal, vai vender. Só que aí tu vai pegar um carro desse aí que vem de locadora. O cara colocando qualquer óleo lá. Não vai durar os 10 anos e não vai ter garantia de 10 anos lá na montadora. Porque eles têm como fazer testes, né? Que eles vão ver que as propriedades ali do lubrificante, eles não são recomendados pela montadora. Exatamente. Então assim, vamos lá. Carro de montadora, a gente tem que ter um cuidado, não na parte documental, mas já na parte da própria manutenção do histórico do carro. É isso aí. Complicado, né? Se você, vamos supor, eu tenho um primo que trabalhou em Curitiba numa locadora, em seminovos de uma locadora, vendendo carro. E assim, se você vai comprar um carro de locadora, um carro a partir mais linha mais premium, era carro de diretoria, de empresa e tal, esses carros eles são extremamente bem cuidados. Você pega mais os populares, os carros mais básicos, os carros que eram usados para aplicativo e tal, eles é extremamente arriscado. Você pode dar sorte de pegar um carro bem cuidado ou não. Por quê? Porque a própria locadora ela segue essa linha de reduzir o custo ao máximo. Então, não tem como, com o que é pago por eles, você fazer um trabalho de qualidade. Então, você segue a linha do à la carte e rodízio. Entendi. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Questão loja, assim, revendedores e concessionárias. O pessoal costuma fazer um julgamento assim, né? O lojista, ele tem aquela fama de picareta, né? E, que o cara vai dar um tapinha ali, vai fazer aquela maquiagem, vai te vender o carro, aquele banho de loja, entendeu? Não, então eu vou na concessionária porque a conduta da concessionária é diferente. Você meio que acabou de deixar aqui na entrelinha que tem algumas concessionárias que também não tem a conduta que se espera de uma concessionária. Na tua cabeça, tem essa diferença de um pro outro? Ou, os dois às vezes ficam na mesma linha? Concessionária e lojista? De pedir, Carinho, se liga, não, dá um tapa aí. Não, é mesma linha, cara. Mesma linha? É mesma linha. E como é que faz pra lidar com isso, cara? Você tem que ter jogo de cintura e atender, né, meu? Você não, porque entender até onde você pode ir. Exatamente. E existem coisas que a gente não faz. Eu prefiro perder, é o que eu falei para você no começo, eu prefiro perder aquele serviço do que fazer uma coisa que eu sei que vai comprometer a qualidade do trabalho, que vai estar vinculado direto à minha oficina, né? Independente, o cara fez lá, mas comigo, o problema vai estar em mim, né? Então, assim, eu prefiro não fazer. Então, impor limites. Legal, entendi. Até porque, assim, por mais que você fala pro cara, né? Por exemplo, vamos voltar pro caso do óleo. Cara, tu vai colocar um óleo de 25 aqui, vai dar problema. Esse carro aqui vai apresentar um problema no motor daqui, no máximo 10, 15, 20 mil km. Você não tem como saber, né? Mas você sabe que ele vai dar problema bem antes dos 120 mil que você imagina, né? Com certeza. Entendeu? A hora que der, o cara não quer saber. Como é que tu se resguarda? Parceiro, quem colocou óleo foi você. Se vira. É isso aí. Na verdade? Cada um querendo tirar o seu da reta. É isso aí. Esses dias eu não sabia, eu estava vendo, não sei se foi num podcast seu ou foi em algum outro lugar que eu vi comentário de que se você me fornece uma peça para eu instalar no seu carro, a garantia é minha. Eu não sabia disso, cara. Nossa, cara, eu desconheço isso aí. Não, mas eu acho que, não sei se foi... Cara, a fonte é confiável, é uma fonte confiável. Se você me fornece a peça, eu instalo, a garantia é minha. Cara, eu vou levantar isso aí. Levante, mas eu fiquei sabendo. Aí, inclusive, eu já coloquei lá dentro da empresa uma diretriz. Peça fornecida daqui para frente só da concessionária com nota fiscal.
Senão eu não faço. Porque se eu vou ter que dar garantia, eu quero a garantia do... Será que isso é alguma coisa de Celso Russomano que tu viu? Cara, ou foi dele, ou foi algum podcast do Tecar, alguma coisa... É confiável a fonte, eu tenho certeza. Bom, se é do Tecar, ele se confunde bastante assim, nas coisas que ele fala, viu? Eu já vi várias assim que... Então, mas não foi ele que falou, era alguém que ele estava entrevistando. Pode ser que o Celso Russomano, ele fez um Celso Russomano. Então pode ser. Recente. Pode não, ser. mas legal, vou dar uma levantada nisso aí. Deixa eu te fazer umas perguntas mais técnicas aqui agora com relação à funilaria. Cara, na vistoria a gente tem muito problema de divergência de opiniões, né, na vistoria cautelar. Fora a deficiência técnica, você já trouxe um case pra gente aqui, essa divergência de opiniões. Por exemplo, a gente tem uma troca de folha lateral, certo? O cara deu uma encostadinha, o proprietário acionou o seguro, chegou lá, carinho, troca a folha. Não quero que recupere, quero que troque. Às vezes alguma coisa que tu conseguir ali trazer no puxador, né? Sim. Com tranquilidade, sem afetar nada, mas o cara prefere que faz a substituição. Entende? Aí o cara vai fazer a vistoria. Se tu fizer o trabalho correto, tu vai fazer a substituição da folha. Sim. Certo? Tem vistoria que ela entende que a troca da folha, ela é um reparo na coluna diretamente. Eu queria que tu esclarecesse no ponto de vista técnico o que é a verdade sobre isso. Bom, Thiago, na verdade, troca é muito relativo, né? Normalmente, troca de lateral, ela não afeta a coluna. Para afetar a coluna, normalmente afetou a lateral interna, vai afetar teto, vai afetar outras coisas. Normalmente, batidas laterais, elas são feitas da linha média do carro para baixo. Então, elas não chegam a afetar a coluna. Porém, o corte onde é feito para fazer a troca é lá na coluna. Então, por isso, há essa percepção de que há um problema na coluna, porque a emenda é feita lá na coluna. É muito difícil você cortar uma lateral na parte maior dela, que é a parte da linha média do carro, né? De pegar do vidro para a lanterna e cortar, que é muito mais difícil de você alinhar a lateral. Então você acaba tendo que cortar na parte mais estreita, que é a coluna, a parte de cima. Então por isso fica esse estigma de que danificou a lateral. É uma impressão, então, mas na verdade não tem o dano na coluna. Não tem o dano na coluna. Tá, só para o pessoal entender assim, a gente tentar trazer para a mente da pessoa. Bom, a gente tem aqueles flancos, né? Sim. São aquelas bordas onde vão os pontos de solda. Sim. Na verdade, aquele ponto de solda, ele já está ali para fazer justamente a junção da folha. Vamos colocar folha lateral igual casca, a casca do ovo, não é verdade? Com a estrutura do carro. Exatamente. Aí, geralmente, vamos lá. Quando você falou, para cortar realmente ali sem pegar nada na parte interna é muito difícil. Você deu um talhozinho naquele flanco, na bordinha onde vai o ponto de solda. Dá para considerar que tem uma avaria na coluna? Não. Que está colocando a segurança de alguém em risco? Não, de forma alguma. Então acaba sendo um entendimento equivocado das empresas que trabalham com esse tipo de interpretação. É isso aí. Legal. E com relação a painéis, painel traseiro, painel frontal. Eu mesmo, eu aprendi numa empresa, né, na primeira empresa que eu trabalhei, a gente tinha esse costume, né? Tu identificou uma troca de painel. Cara, já colocava ponta de longarina, entende? Só que depois eu comecei a estudar, né? Comecei a procurar conteúdo na internet, ver, e tu vai tendo luz, né, cara? E no meu entendimento a gente trabalhava de uma forma equivocada. Porque assim, o que a gente considerava como reparo na ponta da longarina, na extremidade da longarina, na verdade era o acabamento, cara. Exatamente. A calafetação, que ela era feita porque, para trocar o painel, seja ele traseiro ou frontal, o cara tem que sacar, ele vai ter que colocar de volta e ele tem que fazer a calafetação. Então, aquela calafetação, você colocava na descrição, reparo e em pintura na região traseira, com substituição do painel traseiro e reparo nas extremidades das longarinas traseiras. Quem lê? Às vezes tem um cara que viu e tem um cara que digitou. O cara que leu, ele vai falar o quê?
meu, dá uma restrição, reprova esse carro longarina. Só que não, se tratava de um acabamento. Exatamente, eu já passei por isso já, como eu até comentei um caso aqui, de o acabamento não estar em ordem, né? Aquela afetação ela não está bem feita e oxidar com o passar do tempo. Trocar tanto a longarina, tanto o painel quanto o assoalho, ela não danifica a longarina de forma alguma. O material da longarina é um material 5 vezes mais duro do que qualquer outra lata, né? Ele é feito para aguentar a pancada. Se ele não foi danificado no impacto, se ela não desalinhou, se ela não aconteceu nada no impacto, trocar painel e assoalho não acusem nada. O que vai matar é o acabamento, que tem que ser muito bem feito, inclusive. Ô Carlinhos, lógico que a gente está falando assim, né? Do reparo sendo feito da forma correta. Sim. Mas que nem você falou, né? Tem profissionais e profissionais. Pode ser que um reparo, às vezes, de uma folha, que era só para realmente mexer em folha, o cara às vezes acaba cometendo algum tipo de erro, onde ele realmente danifica. Ó, vou te dar um exemplo. Eu já vi casos que do cara abrir uma janela na coluna, entendeu? Na parte interna, para conseguir rebater a parte externa. Acontece. Então, mas aí vamos lá. Essa abertura de janela na coluna, ela é um procedimento padrão? Não tem um entendimento? Não é um procedimento padrão. Aí realmente o cara prejudicou o proprietário do carro, né? Com certeza. Então, por isso é importante tu ter um entendimento ali de que o mais barato pode ser muito mais caro. Com certeza. E isso aí incide muito em equipamento, cara. Às vezes a pessoa ela não tem o equipamento correto para fazer o reparo e acaba partindo dessas premissas de recurso técnico, né? A famosa gambiarra, né? Recurso técnico. A gente gambiarra é feio, a gente chama de recurso técnico. Mas já vi, abri... eu vi um cara abrir uma janela no agregado do carro, a parte mecânica ali, ele abriu uma janela porque a porca que prendia o parafuso da bandeja soltou lá dentro do agregado. Então ele cortou, abriu um buraco no agregado para poder soldar a porca lá dentro. Cara, você tem que trocar o agregado. Acabou, a porca soltou lá dentro, troca o agregado. Era carro de locadora, não era? Pior que não. Mas era loja. Era loja? Era loja. Nossa. Não, se tu parar, eu acho que a base, assim, para tu cobrar o teu serviço, deve ser horas, né? Sim. Pô, o tempo que o cara vai cobrar para fazer um recurso técnico desse aí, meu, às vezes vale a pena o cara ter trocado a peça. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. É melhor, o cara, vou te falar a real, é melhor ele procurar uma usada em bom estado e trocar, né? Se a nova for extremamente cara, porque é uma peça grande, né, de mecânica. Se ela for cara, o cara conseguir ela usada, é melhor ele colocar uma usada lá, limpar bonitinho, instalar, do que fazer um negócio desse, cara. Entendi. O que tu acha sobre peças de desmanche? Cara, eu não costumo usar, né? Eu não costumo comprar muito, porque assim, peça de funilaria eu compro tudo original. Porque a peça que ela não é original, existe muita peça similar, paralela, né? Que o pessoal chama por aí. Sei lá, um para-choque de um Corolla, vou dar um exemplo. É 2.000 na concessionária original e é 1.000 no paralelo, novo, sem ser usado. O tempo que eu perco e o material que eu aplico nessa peça paralela, ela acaba comendo essa margem que eu tinha de um para outra. É mais fácil pegar uma original que correr uma lixa, a tinta montou e entregou, do que eu pegar um paralelo que eu tenho que tirar rebarba, que eu tenho que trabalhar com material e etc, etc. Então não dá. Então eu acabo não comprando, eu prefiro comprar na concessionária. Peça de desmanche assim, eu não acho ruim, tá? Existem muitos desmanches aí que são legalizados, que trabalham certinho. Tem acho que em Pirituba lá, que é top de linha. A logística dos caras, eu fui lá uma vez e fiquei impressionado. Guindaste, uma equipe, os caras embalam a peça, lava, limpa, a gente entrega o negócio com nota. Eu achei super legal. Em Pirituba eu não lembro o nome agora. Mas eu acho legal. Eu acho que é um mercado que tem que ser explorado, até porque tem muito carro por aí que deram baixa, foi pro desmanche, né? E tem muita peça boa que dá para ser reutilizada e tal, e aquilo não fica gerando lixo, não fica gerando sucata, né? Eu acho interessante, eu gosto.
Entendi. Tá. Não é uma coisa assim que tu recomenda, que tu costuma trabalhar no teu dia a dia, Não. mas com os devidos cuidados, né? Sim. Você acha que Eu acho que é em válido. determinadas ocasiões vale a pena, às vezes, recorrer? Eu tenho um amigo que ele tinha um Peugeot, sei lá, 90 e pouco, um Peugeotzinho, não lembro nem o nome, era um Peugeotzinho pequenininho, quadradinho, que era do pai e tal, ele guardou. E Deve ele, ser aquele 106, será? eu acho que era o 106, um vermelhinho que ele tinha, que o interior dele, cara, era estampado, o banco era estampado, o forro de porta era estampado, assim, era um vermelhinho com as quadradinhas, assim, era bem diferente. E o cara achou toda a forração interna nesse desmanche lá em Pirituba. Lá tinha um carro desse, que acho que foi batido de frente, mas por dentro estava impecável. Ele foi lá, aí desce, né? O cara vem com um guindaste, desce O carro. Aí você vai escolhendo, eu quero tal peça. Vem os técnicos, vão desmontando, embalando, etiquetando. É bem legal o negócio, é bem... E aí ele conseguiu montar o interior do carro do pai dele todinho original. Pô, isso ele ia conseguir fazer isso como? Não ia conseguir fazer isso nunca na vida. Nem ligando lá na França, né? Nem ligando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na tua opinião, quais são os reparos assim mais difíceis de fazer? Funilaria. Funilaria, eu acho que difícil de fazer são troca de teto. De teto ou de folha de teto? A folha do teto, né? Que é o teto inteiro, na verdade, né? Porque só fica as longarinas, só fica as duas colunas ABC ali, a caixa do teto, e o resto ele sai todo, né? Por que é difícil? Porque primeiro que você tem que desguarnecer tudo, né? Imagina você descer um forro de teto que você não pode dobrar, você tem que descer ele inteiro e tirar ele inteiro lá de dentro. Uma vincadinha que der, ele marca e acabou, aí tem que trocar. Esse é um ponto. Você tem que desguarnecer tudo, desmontar tudo e fazer o reparo sem que nada danifique por dentro do carro. Você tem que isolar tudo muito bem, cobrir tudo muito bem. Uma fagulha daquela que cai em cima de um banco ou que cai num painel lá, acabou. Então acho que é difícil, né? É tecnicamente complicado de fazer. E trabalhos quando é fazer painel corta-fogo e longarina. Painel corta-fogo você considera um elemento estrutural do carro? Sim. Mas assim, quando eu falo elemento estrutural, eu te falo como longarinas, colunas e travessas de reforço. Eu falo que sim, por quê? Porque o painel corta-fogo tá na ponta do cockpit do carro, né? Tudo que acontece ali, o impacto vai todo ali. A longarina vai presa em cima dele, né? Então você vê que ele tá tudo muito ali. Eu acho que para você fazer um reparo bem feito ali, o cara tem que ter uma estrutura gigantesca, ele precisa arrancar o motor fora. Não dá para você fazer um painel no pé do corta-fogo lá onde vai a longarina, onde passa a longarina, você não consegue fazer com a coisa montada, você tem que arrancar tudo, tirar, e aí você agrega muita hora no serviço. Aí você pega um reparinho que é uma coisa pequena, que se fosse em qualquer outro lugar do carro sairia R$1.000, lá vai sair 6, 5, 4, 8, não sei. Porque você vai ter que desguarnecer, arrancar motor. Aí você tira o motor, você mexe com o sistema de freio, né? Porque você vai ter que desligar as tubulações, você mexe com o sistema de combustível, você mexe com chicote, você mexe com módulo. Então assim, é muito complexo a parte do painel corta-fogo. Geralmente o painel corta-fogo, assim, tendo essa importância que você está trazendo, ele também é feito de um material diferenciado e resistente, assim como longarinas e colunas? Não é o mesmo material da longarina, mas ele não é o mesmo material da lata. Ele é um material intermediário. Reforçado, sim. Tá, e legal. Tu já fez uma substituição de painel corta-fogo? Não. Já peguei, o carro veio para fazer e eu neguei o serviço pela complexidade. Mas vamos lá, se você fizesse um reparo desse, você consideraria que o carro ficaria comprometido? Ou não? Não, fez a substituição, tá de acordo, acabou, vida que segue. Amanhã vai ter uma colisão ali, o reparo foi feito da forma correta. Lógico que não vai ter a mesma absorção do original. Sim, ficaria de acordo. Ficaria de acordo? Ficaria. Tá. Mas tu consideraria que foi um reparo como uma troca de longarina? Não, porque o material é diferente, né? O material da longarina é muito mais duro. Entendi. E fora esse reparo que você trouxe aqui pra gente, quais outros assim que você considera assim, extremamente delicado? Eu acho que é isso e ferrugem. Corrosão. Eu ia te perguntar, se tu não falasse, eu ia perguntar da corrosão. Corrosão, cara. Corrosão é um trabalho extremamente complicado, porque a corrosão,
Imagina o câncer, a doença, o câncer. Você sabe que o câncer, quando ele se apresenta e a pessoa, no começo, a pessoa consegue tratar, remove, faz a quimioterapia, a rádio e tal. Tem uma grande chance de... Não existe ex-cancerígeno. A célula cancerígena, ela vai estar lá. Em algum momento ela pode se apresentar ou não. Ferrugem, ela é igual a um câncer, cara. Você abrir uma ferrugemzinha desse tamanho aqui, pode ser do tamanho de um grão de feijão, na sua lateral, você pode ter certeza que por dentro ela já está muito maior. Até ela apontar, aquilo ali é só a pontinha do iceberg. Dentro ela já está muito maior. Então você vai mexer ali, vai comer, vai, o negócio não tem fim. Corrosão é terrível. Corrosão. Mas tipo, geralmente corrosão em assoalho central, ou qualquer tipo de corrosão qualquer tipo chato. De corrosão, qualquer tipo de corrosão. Quando vem aquele switchzinho antigo lá, igual o teu ex-sócio, Já fiz, cara. Aquelas corrosão na região superior da mala. Já fiz aquela e painel dianteiro deles, tudo. O painel frontal ali, se você tirar o para-choque, farol, desmontar toda a parte de radiador, condensador, deixar o painel seco ali, a lata, você fica 5 dias trabalhando só em corrosão. A corrosão é uma questão típica aqui da nossa região, né? Da Baixada Santista. Sim. Né? E, não só por conta da maresia, mas, por exemplo, aqui a gente teve no dia 18, né? Aquela chuva torrencial que alagou praticamente a cidade inteira, né? Dificilmente teve algum lugar que não teve algum ponto de alagamento, e a gente também tem que conviver com esse tipo de situação, porque, a galera bota o carro na água mesmo, não tá nem aí. Vai que vai. E quais os prejuízos que pode estar gerando, assim, para quem coloca o carro na rua nesse tipo de condição? Fora que fomenta uma corrosão também, certo? Mas quais outros problemas que tu não vai ver ali na hora, mas que a longo prazo... Cara, eu tô com câmbio, por exemplo. Você vai falar assim, mas o que tem a ver o câmbio, né? Eu tô com um Fiesta lá na oficina parado, que ele entrou na água, a água entrou pelo respiro dentro do câmbio, moeu os pacotes. Vai ter que trocar, vai ter que fazer 20 pau vai gastar para fazer o câmbio. Qual carro? Fiesta. Imagina se é uma Mercedes, uma BMW, Não, uma Volvo. Acabou, tô com uma Equinox também lá, parada, que entrou água. A Equinox ela tem um probleminha que os módulos são na linha do assoalho. Ela entrou água mais ou menos até a altura da alavanca de câmbio, o console central ali. Só de módulo deu 50 pau. Carro que vale, sei lá, 110 pau. E um carro desse tem seguro ou não? Não. Desse rapaz não tinha. Vai ter que se virar nos 30. Vai. Bom, Carlinho, me fala uma coisa. Um carro desse aí, dessa Equinox, por exemplo, se o cara tivesse seguro, seria um carro que na tua cabeça daria perda total? Sim. Na tua cabeça tranquilamente daria? Sim, sabe por quê? Normalmente quando acontece isso, de entrar água no carro e molhar a unidade, normalmente molha o chicote. A água entra realmente por dentro do fio. Ela vai, é comprovado. E é um carro que você vai trocar, vai limpar tudo, vai trocar os módulos, programa. Pode ser que daqui a 10 dias ele acenda um farol sozinho, ligue o limpador sozinho, desligue um som, trave as portas e fique, sabe? Ele pode ser que dê sequelas para sempre no carro. Vai resolver? Vai resolver. Mas qual o custo de resolver isso para que fique ok? Não existe esse custo. O negócio pode ser que fique bom hoje e amanhã esteja ruim, porque a umidade ela é totalmente inimiga da eletrônica, né? E a gente, quanto mais premium, quanto mais top for o carro, mais tecnologia embarcada, mais eletrônica, mais módulo, mais chicote. Pô, a gente tem BMWs aí que tem 30 módulos. Imagina um carro entrar na água com 30 módulos, nunca mais você vai arrumar aquele carro. Você nunca mais. Porque você vai trocar um, vai trocar outro, vai trocar outro, vai trocar outro, vai trocar outro. Quando chegar no 15º módulo, você já cansou daquilo e não quer mais. Entendi. Então, na tua opinião, assim, o carro que ele é proveniente do alagamento, por exemplo, um carro que eu tô falando, um carro de seguradora, né? Ela vai indenizar o cliente dela, certo? Outra coisa importante sobre a perda total. Ela não está relacionada ao dano exatamente, ela está relacionada ao interesse da seguradora. Exatamente. Na verdade, por exemplo, vai que nem esse carro aí. 50 mil reais e, a gente não sabe se o carro vai ficar bom. Para ela é melhor ela
acionar lá o dispositivo interno dela, ela também deve ter algum outro seguro, alguma coisa nesse sentido, indeniza o cliente dela e não vai mais saber desse carro. Aí esse carro provavelmente ele vai ser leiloado, certo? Às vezes tu consegue comprar esse carro com documento. Geralmente vai comprar com documento normal. Mas é um carro que, visando todos esses possíveis danos, talvez fosse um carro que fosse melhor ele ser leiloado para peça só. Isso aí. Inclusive apenas para peças de funilaria. É isso aí. Não é verdade? É isso aí. Porque, tu vai comprar um carro desse. Motor tá na condição suspeita. Câmbio suspeito. A parte eletrônica dele completamente comprometida. Caixa de direção, desse caso, no carro, ele deu pau na caixa de direção. Por causa do alagamento. Pô, a caixa de direção eletrônica, a unidade vai lá embaixo, junto perto das rodas. Ou seja, uma das coisas que mais molhou foi ela. Já é mais 15, 20 pau de custo, entendeu? Então, tu colocar tudo isso aí na ponta, não vale a pena. É mais fácil você desmontar o carro, né? Leiloar, desmontar e vender peça. Entendi. Cara, você não costuma fazer esse tipo de pergunta pra mim. Você nunca perguntou, na verdade, mas alguns outros amigos que têm oficina de funilaria, eles costumam me perguntar. Se eu fizer tal reparo no carro, como tu consegue descobrir que eu fiz? Na tua cabeça, olhando do ponto de vista técnico, como funileiro, existe algum tipo de reparo que ele possa ser feito que ele não é possível de ser identificado? Não. Todo reparo ele vai deixar algum tipo de indício por melhor que tenha sido feito. Por mais maravilhoso que tenha sido a mão de obra, a execução, dá para ver. Dá para perceber? Dá. Legal. Então, tá aqui a resposta para os amigos. Não importa o reparo que você fizer, a gente consegue descobrir, cara. Consegue, não tem jeito. Cara. Eu brinco com os caras, né? Falo assim, faz o seguinte, faz o reparo, liga lá na empresa e pede para fazer uma cautelar, pô. Entendeu? Aí a gente vai descobrir se o cara consegue pegar ou não. Tu nem me fala, nem me chama direto lá. Mas nunca fizeram o teste, fica só na pergunta. Mas tá esclarecida. Eu já fiz. Já fez? Eu já fiz o reparo e mandei. Reparo num carro de uma amiga minha, eu fiz, ela tava toda preocupada e tal. Eu falei, não, eu vou mandar fazer uma cautelar. Eu mandei fazer lá, e a cautelar aprovadinha, entreguei pra ela, falei, tá aqui o carro e é só cautelar. Fiz de brinde pra ela, entendeu? Porque ela tava preocupada que o reparo não fosse ficar top. Eu falei, apontou e aprovou. Apontou e aprovou. Legal. Tem oficina que costuma fazer isso, né? Quando o cara faz um reparo assim mais complexo, dos que ele já sabe que costuma dar algum tipo de dor de cabeça depois, ele já faz uma cautelar, né? Porque assim, é o que a gente está conversando, a cautelar ela é ponto de vista. Sim. É a interpretação de cada empresa, de cada profissional, e ele já fica com uma cautelar guardada se amanhã tiver algum problema. Não, mas eu fiz em outro lugar aqui e eu tive um parecer aqui favorável, o reparo está sendo apontado, mas não está sendo condenado. Sim. O reparo, até porque, voltando a falar, a gente também não tem essa competência assim para avaliar a qualidade do reparo. Sim. Não é verdade? Cara, fala algum caso curioso que tu teve aí na tua caminhada assim na funilaria. Funilaria, cara? Não sei, assim, é tanta coisa, né, cara, que a gente passa, não tem nenhum. Um caso que te marcou, um caso que te marcou. Um caso que marcou foi essa Kicks que eu te falei, que eu fiz a troca da lateral, porque era assim, uma Kicks bateu, uma pancada assim, perto da roda ali na traseira, entre o para-choque e a roda ali, que frisou a lateral de um jeito que era a troca. Olha que absurdo, era a troca lateral. E o cliente, um amigo nosso, inclusive, você conhece ele falou assim, essa lateral eu não acho em lugar nenhum, a concessionária não tô achando na internet e tal. Aí meu funileiro falou pra ele assim, você quer que eu tente o reparo? Aí ele falou assim, mas não dá. Eu falei pra ele, não dá. Todo mundo na oficina falou, isso não dá, não existe. Como é que vai reparar a lateral, como é que tá? Pois o funileiro, ele bateu no peito e falou, deixa aqui que eu vou fazer. Eu recupero essa lateral. Bom, já tinha que trocar de qualquer jeito, né? Já ia ter que cortar e trocar de qualquer jeito. Aí eu até acabei falando para você que eu fiz o reparo e a gente passou aprovado porque ele acabou não cortando a lateral. Ele não cortou onde teria que cortar, que eu te falei que corta sempre no ponto menor ali em cima na coluna. Ele cortou ela lá no meio, tirou o pedaço
É absurdo, né? Quem vai assistir isso aí vai falar, esse cara é louco. Ele tirou o pedaço, levou para a bancada, trabalhou o pedaço amassado na bancada, trouxe o pedaço de volta para o formato, colocou de volta, ponteou, soldou, reparou, foi embora. Eu falei, mano, nunca vai dar certo. Ele falou, não, manda lá, vamos colocar aí. Pois o preparador pintou sem novidade, o pintor pintou sem novidade, polimos, montamos, levamos o carro para vistoria e aprovado. Isso aí que tu tá falando é mais ou menos meio que ele fez uma janelinha? Como se fosse Não, isso? ele tirou um pedaço. Imagina que, vamos supor, na ponta da lateral ali, imagina onde tem um bocal de combustível. Dali para baixo, ele não era o outro lado, tá? Não tinha o bocal, mas é só para você ter uma referência ali. Na lateral da Kicks tem um bocal de combustível. Da lateral de combustível para baixo, ele cortou e arrancou o pedaço da lateral mesmo, como se fosse trocar. Certo. E aí ele reparou ele na mão, rebateu tudo, colocou de volta, ponteou, soldou e ficou perfeito o trabalho. Aí eu tive que tirar o chapéu pro funileiro e falar, cara, você é fera. Ele fez mais ou menos isso aqui. Não, ele cortou o pedaço inteiro aqui. Daqui para baixo ele tirou tudo. A traseira? Exatamente, a ponta traseira inteira. Tá. Você entendeu? Vamos supor, tirou o para-choque. Tirou o para-choque e fica a pontinha da lateral ali, correta? Ó, como era uma Kicks, vamos cortar essa parte aqui, a bundinha dele. Cortou como se fosse isso aqui, essa ponta. É isso aí, tirou tudo aqui, ó. Pegou aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra você. Ele pegou aqui, ó. Cortou essa ponta aqui toda, ó. Daqui pra cima. Tirou esse pedaço aqui fora, levou pra bancada, trabalhou. Trouxe de volta. Ponteou, soldou. Perfeito. Então, mas onde ele fez os cortes? Ele não fez o corte ali onde tem os pontos de solda original? Ou fez? Pra fora. Ele não chegou a penetrar lá são 3 camadas, né? Sim. Ele fez o corte só na primeira camada, para tirar só a casca mesmo. Tá, eu sei porque o cara errou. O que aconteceu? Geralmente, o cara ele faz uma verificação assim que ela não é 100%. Né? Ele vai em determinados pontos. Por exemplo, se esse cara trocar uma folha lateral, certo? Onde que ele vai mexer? Não, ele mexe nesse ponto. O cara olha isso, entendeu? O cara ele não imagina que possa... É o cara que não pensa fora do quadrado. O cara pensou fora do quadrado aí. Total. Entendeu? E ele já deve ter acompanhado várias histórias. Ele já deve ter se ligado. Ah, não, o cara vai no ponto A, ponto B, ponto C. Entendeu? Então eu vou fazer o quê? Eu vou no ponto inexistente de verificação até então. Sim. Entendeu? Então assim, ele mexeu naquele ponto, o cara foi nos pontos que costumam ser alterados, né? Quando faz um reparo, a troca completa, entendeu? O cara olhou e ele não se atentou em outra parte. Por exemplo, você que é um cara que tem o olho treinado, eu não tenho esse olho treinado não, tá? Por exemplo, tu devia olhar e tu devia falar assim, cara, como o cara não viu isso? Consigo. Com certeza, não é? Porque o olhar do cara da vistoria, ele é diferente do olhar de vocês. Vocês têm um olhar mais técnico, mais treinado. E sem contar que eu tô o dia inteiro vendo ser feito, né? Tô o dia inteiro olhando para aquilo sendo feito, é diferente. Cara, você que tem assim, uma experiência não só com lojistas, com concessionárias, mas você trabalha também com o público final, certo? Você já pegou algum caso de algum carro que você fez algum reparo, né? Reparo estrutural, inclusive, e você viu depois o carro sendo vendido como impecável? Costuma acontecer isso contigo? Puta, fulano tá vendendo esse carro aqui. Nossa, aí tu olha o anúncio lá, seja ele lojista, seja ele particular, não importa. Já. Aí, tipo, tu fala assim, não, pô, mas impecável, 100%, nossa, mesmo cavalo Já. Bastante? Já. Não bastante, mas vejo com frequência. Galera tem que ficar atenta, né? Não pode comprar carro pelo anúncio, não é verdade? Não, você tem que olhar o carro. Ó, eu recomendo, sempre que for comprar um carro, parece que é difícil, é chato fazer isso e tal, mas ou leva alguém que conhece, ou combina com o vendedor e leva o carro até uma oficina de sua confiança. Não custa nada, cara. Tem um cara do Sul que ele compra carro aqui em São Paulo. Ele compra para levar para vender, não sei o que ele faz lá. E ele meio que me conheceu na internet, que comprou um carro meu já.
E ele perguntou, pô, posso mandar os carros aí? Vira e mexe, ele manda o cara de São Paulo aqui para eu fazer uma inspeção. Ele me paga essa inspeção do carro e para poder eu validar se compra ou não. Se eu falar para ele compra, ele compra. Se eu falar para ele não compra, ele não compra. Ah, não vai longe. Teve domingo passado, a gente não abre domingo, tá, gente? Não abre dia de domingo. Mas um cliente me ligou e falou, meu, você pode ir comigo na Praia Grande ver um carro domingo? 9 horas da manhã? Eu falei, claro, passa aqui em casa que a gente vai lá ver. Ele compra carros antigos e tal, e ele queria ir lá ver um carro, aí eu fui com ele lá acompanhar. E ele, minha formação é mecânica, você sabe, né? Eu tenho funilaria e pintura, mas a vida inteira eu trabalhei com mecânica. E curiosamente, nesse carro era para ver lataria, era para ver a parte de lataria. Mas nós chegamos no carro, deu 10 minutos, ele já desistiu, que eu comecei a apontar os pontos para ele. Não, beleza, não precisa falar mais nada, aí, ok. E aí fiz essa avaliação para ele. Então, assim, você vai comprar um carro, precisa ter uma pessoa de confiança, você precisa ter, porque é muito difícil, extremamente difícil, e existem muito produto maquiado no mercado. Muito. Mais de 50%, né? Muito mais. Eu costumo falar que é o seguinte, a cautelar, ela é o primeiro passo. Você vai fazer uma cautelar, o grosso na cautelar vai ser visto. Ela não vai te dar retaguarda em todas as frentes, certo? Mas no grosso ali, se tiver uma substituição de folha, uma longarina mexida, um painel, todos esses itens assim, devem ser verificados e devem ser informados. Aí, é independente de status, né, cara? Quem tem que fazer o julgo da condição do veículo é quem está comprando. Sim. Às vezes, para tu comprar um carro com a longarina trocada, não tem nenhum problema. Tu mexe com isso, tu fala, o carro tá íntegro aqui, tá praticamente 99% de 100% da originalidade. Entendeu? Mas para outra pessoa pode ser que não quero, entendeu? Então assim, as informações elas são o que importam, de fato, numa cautelar. Deu as informações ali, o pessoal fala, aprovou na vistoria, dá sequência. Não importa se aprovou, porque às vezes você tem uma vistoria aprovada, a cautelar aprovada e o carro é ruim. Não é verdade? Acontece muito também. Então assim, passou na vistoria, tu tem o primeiro passo. Cara, procura uma funilaria ali da tua confiança, leva o carro para dar mais uma olhada assim em questões que não são vistas na cautelar, né? E procura um cara que realmente tem um entendimento bom de documentação, que é outra questão que costuma dar bastante problema. Hoje a gente orienta até o pessoal, tem um parceiro nosso, Márcio, que você conhece lá, o Requeijo, né? O advogado, ele formatou uma pesquisa que é muito legal. Por exemplo, tu sabia que, por exemplo, a gente é empresário. A gente teve uma ação trabalhista, certo? E, por exemplo, Mercedes está lá, os caras colocaram a Mercedes no processo, certo? Aí eu vendi o carro pro Carlinho, o processo está rolando. Tu joga lá no TRO da SP, não aparece nada, porque não está julgado, certo? Aí eu vendi o carro pro Carlinho, show de bola, o Carlinho comprou de boa fé, me pagou, legal. Aí o Carlinho vende o carro para um outro terceiro, julgou esse processo, certo? E eu fui condenado, certo? E entra um bloqueio, mano, na Mercedes depois de 3, 4 donos, cara. Entendeu? Eu sabia disso, ela vira depositário, o cara não pode vender o carro, né? E às vezes o cara que pagou de boa fé, ele perde. Às vezes ele tem que entregar o carro. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, é outro cuidado que a gente tem visto acontecer bastante no mercado e a gente costuma recomendar que o pessoal também puxe esse tipo de pesquisa para evitar esse tipo de situação e ficar nesse prejuízo, né? Carlinho, como que um comprador leigo ele pode perceber assim, alguns indícios, né, que o carro passou por um reparo de funilaria assim e às vezes tipo indício de que o reparo não foi feito da melhor forma? Para um leigo, cara, eu acho que ele pode dar uma olhada e reparar tonalidade de cor no carro. Eu acho que é uma das coisas que mais grita para o leigo, é a cor diferente, né? Você vai comprar um carro prata, por exemplo, é bem difícil. Se o reparo não for extremamente bem executado, difícil ele vai acertar a cor da peça que foi pintada. Então, ele é uma coisa que é um indício bem forte. Uma pessoa que não conhece nada de carro, põe o carro em algum lugar que você consegue olhar de longe, coloca o carro numa garagem, no estacionamento, que você consegue se afastar e olhar a lateral do carro
de um lado, do outro, frente, traseira, porque a coloração vai berrar se o carro for reparado ou não. Tem gente que, isso eu tô te falando, um cara que já é mais profissional, assim, pra avaliar, né? Que o cara não olha carro molhado. Tem algum mito, alguma verdade sobre isso? De você não conseguir fazer uma avaliação correta de um carro que ele tá molhado? Inclusive em concessionárias, na época de fazer checklist, eu não gostava de fazer com carro molhado também, porque o molhado ele camufla risco. A umidade, ele acaba... É como você tem alguma coisa esbranquiçada, você passa água para poder tirar o esbranquiçado, a água ela tampa, ela camufla esse tipo de risco superficial, ou aqueles riscos mais profundos que acabou atingindo o primer ali, fica branco, a água ela dá uma camuflada naquilo, por isso que não é bom. Tem algumas empresas, né, que elas usam aquele medidor de espessura, Sim, né, para fazer a verificação da pintura do carro. E tem empresa que ela não faz a medição se o carro tiver muito sujo ou se o carro estiver molhado, porque a medição ela acaba ficando interfere, né? com interferência. Bom, vamos lá. Se o cliente chegasse para você hoje e perguntasse assim, carinho, vou olhar um carro ali, puta, é inviável tu ir comigo, tu não consegue ir, tá com uma demanda alta aqui, como que eu faço para saber se o carro tem alguma batida, alguma coisa assim bem evidente? Cara, eu recomendo sempre olhar ponto de solda nos quadros de porta. É um trabalhinho, mas é fácil de ver, é borracha. Tirar aquela borrachinha? Tirar aquela borrachinha, olhar os pontos de solda ali, olhar os pontos de solda no painel traseiro, né? E os pontos de solda ali dentro da parte do capô. Você abre o capô ali, você olha aqueles pontos de solda todos que vão ali em cima do paralama até o fechamento do capô, fechamento do assoalho e os quadros de porta. Aí você já tem uma base legal se aquele carro foi mexido. E se o cara tiver aquela ferramenta de solda original lá para fazer o... Não, aí não tem jeito de você... Aí vai embora, né? Vai embora. E tem gente que sabe que tem gente que faz aquilo sem a máquina, né? Já vi um monte de vídeo. Cara que faz com a furadeira, tem cara que tem tipo meio que um punção, o cara vai lá e plá. Então, aí fica, a galera pergunta, já perguntaram pra mim se isso fica no lastro ali entre a gambiarra e o capricho. Né? De você deixar... Tá marcando pra ludibriar e dizer que não foi mexido, ou tá fazendo pra ficar como o original, né? Eu já vi gente que faz por capricho e já vi gente que faz pra tentar ludibriar. Já vi os dois casos. Legal. Cara, na tua opinião, quando o carro ele tem um reparo assim, bem executado, isso tem alguma interferência na hora dele ser vendido? Não. Ele pode ser, na tua opinião, ele pode ser vendido, por exemplo, FIP? Pode, eu acho. Pra tu não tem nenhuma interferência, nenhum problema. Foi bem feito o reparo, não. Tá, qualquer tipo de reparo ou determinados reparos? Por exemplo, eu tive uma troca de longarina feita com perfeição. Acho tranquilo. Pode vender. Na tua opinião, na minha opinião, um carro que poderia ser vendido na FIP tranquilamente? Pode, eu acredito que pode. Claro que isso é utilizado para desvalorização, né? Isso é normal, né? Esse é um procedimento que é usado para desvalorização. Se você trocou, e eu sei que você trocou, eu não vou querer pagar o valor que vale o seu carro. Mas no meu ponto de vista técnico, é um carro passível de venda tranquilamente. Legal. Cara, na tua opinião, como deveria ser formatada uma cautelar, assim, para ela eliminar esses ruídos que tem de divergência de status? E, tipo, na tua opinião, como seria uma cautelar ideal? Qual seria a formatação dela? O que ser verificado? Se haveria status? Se seria só uma vistoria informativa? Cara, eu não sei te explicar o que eu acho que seria interessante fazer, mas eu acho que, não sei, talvez criar um padrão, né? Eu não conheço a fundo Tem uma normatização, tu fala. Exatamente. Hoje não tem nenhum órgão que ele regulamenta a cautelar, assim, e eu não vejo ninguém sinalizando querer fazer a regulamentação da mesma. Eu acho que esse era o primeiro passo aí para poder fazer um negócio padrão, cara. Eu acho que tinha que seguir essa linha. Eu nem sabia que não tinha. Entendi. Vamos lá, já pegou carros em que o carro recuperado foi tão bem recuperado que na cautelar não detectou danos? Você já falou que sim.
Já contou 2 cases pra gente aqui. Um carro com chassi alinhado e bem repintado. Na tua opinião, ele pode ser vendido como um seminovo impecável? Sem que o comprador perceba isso? Ó, chassi alinhado. Aqui a gente tá falando de um reparo... Bem feito. Não, e de um reparo de relevância, né? Sim. Porque não é qualquer reparo que você faz, você tem que fazer um alinhamento ali de chassi, né? Quando a gente fala de alinhamento de chassi, é pancada. Entortou, longarina. Eu não acho que tem que ser vendido como um carro impecável. Eu acho que tem que ser vendido como um carro reparado. Como um carro reparado. Fala um pouco dessa questão aí, desse tipo de reparo, né? Reparo de alinhamento. Esses reparos aí que você acaba tendo que fazer meio que aquele... O pessoal chama de ciborgue, né? Que vai mexer na geometria do carro. Então, esse tipo de reparo é um tipo de reparo que é diferente, vamos supor. A gravidade da troca de uma longarina. Você consegue tirar lá, cortar certinho, soldar a longarina no lugar e ficar ok. O reparo de alinhamento de chassi, quando você tem que levar o carro para a mesa alinhadora... Esse é um tipo de reparo que eu não gosto. Eu acho que ele, por melhor que ele seja feito, você nunca vai deixar ele de acordo. É a mesma coisa que imagina você amassar uma folha e depois tentar deixar ela lisa. Você consegue? Você consegue. Não. Se você passar um ferro nela, ela vai ficar lisa, mas ela vai ficar com sequela, ela vai ter para sempre. Ela nunca mais volta para o padrão. Então eu acho que alinhamento de chassi é um trabalho que eu não acho legal. Eu acho que o carro não dá para ser vendido como impecável. Ele tem que ser realmente feito como um carro reparado. E inclusive eu acho que esse lance do carro reparado, eu acho que tinha que ter clareza em todo o trabalho, cara. Eu acho que todo o trabalho que você fosse executar num carro, pintei um para-choque do meu carro, vou vender para você e falar, Thiago, o para-choque é pintado. Eu acho que tinha que ter essa clareza que ainda não, né, a gente não está nesse nível de evolução. Tenho alguns amigos que eles foram recentemente para os Estados Unidos e eles foram ver como que é o mercado de compra e venda lá, né? Por exemplo, leilão, lá é normal você comprar veículo que ele é proveniente de leilão. Eles têm, acho que são 2 tipos de leilão lá, se eu não me engano é o clean, que é os carros que tu já compra para uso, e os carros que são os salvados ali, que tipo é alagamento, que é pancada, né? E eles costumam comentar que lá parece que tem um sistema que ele é integrado, toda oficina parece que ela usa. Meu, tu fez uma troca de óleo no carro, tu puxa a placa lá, tu consegue ver o histórico. Entendeu? Fez a pintura que você falou no para-choque. Você consegue ter toda essa visão. Tanto que lá a cultura deles, ela não é por quilometragem. Aqui, por exemplo, tu fala assim, vou procurar um carrinho, 2022, quero um carro até 30 mil km, sei lá. Entendeu? Lá não, ele quer saber o histórico de manutenção do carro. Né? Qual que é a tua opinião, cara, sobre essa questão de quilometragem? Eu comprar carro e usar o fator quilometragem como relevância? Eu acho besteira, cara. Sabe por quê? Porque existem carros... Eu lido com isso direto. Eu tenho um amigo que ele está vendendo uma Spin com 198 mil quilômetros. O carro é impecável. Impecável. Por quê? Porque ele mantém a manutenção em dia. O carro dá um ruidinho, executa, faz peça original. Um ronquinho de rolamento, peça original, faz o reparo. Então, assim, eu acho que vai muito pelo estado do carro. Eu gosto mais de avaliar isso. De repente, você pega um carro com 30 mil quilômetros que o cara não fazia manutenção, todo ralado, porque batia em tudo que é esquina que via, tudo que é entrada de garagem, e detonado. Então, quando eu procuro carro para comprar, por exemplo, eu não ligo para o KM. Né? Lógico, existem carros, por exemplo... A gente sabe que um carro japonês, um Toyota e um Honda, por exemplo, 200 mil quilômetros para esses motores é brincadeira. A gente sabe que para uma X6, 100 mil quilômetros é muito. Porque mas o desgaste de um motor de alta performance é muito maior do que um desgaste de um carro desse que teoricamente é um carro para uso no dia a dia, um carro comum. O japonês ele já tem a mentalidade de fazer a mecânica duradoura, independente de ter ou não uma tecnologia muito grande embarcada. Diferente do alemão, que tem um motor super potente e uma tecnologia maravilhosa embarcada. Eles dão muito mais ênfase para a tecnologia embarcada, conforto que você vai ter,
Até porque você pega o carro mais top da Honda e pega o carro mais top da BM, você senta nos dois. Só de você sentar no carro, você sabe que você está num carro. Se você te colocar de olhos vendados dentro dos dois carros, só de você tocar no volante, você sabe que carro que você está. Justamente porque eles dão ênfase mais nisso. Então, o motor Honda eu compraria com 300 mil quilômetros. Eu compraria, uma tranquilidade. E existe um outro fato também que a galera meio que dá uma ignorada. Ah, eu tenho um carro para vender de 200 mil quilômetros. Só que eu moro em Campinas e trabalho em Santos. E eu viajo 300 quilômetros todo dia para ir e voltar. Então, em um ano, você colocou 50 mil quilômetros no carro, 100 mil quilômetros no carro. Eu prefiro comprar um carro com 100 mil quilômetros de estrada do que um com 20 de cidade. É muito mais judiado, o asfalto é o tempo inteiro trabalhando, suspensão o tempo inteiro trabalhando, trânsito, temperatura extremamente mais alta, porque você está sempre parado no trânsito. Então eu acho que o carro que ele é de cidade muito mais judiado do que o de estrada. E aí a galera vai só pelo KM. E tem o fator hora também, né? Sim. O carro que ele está na cidade, às vezes ele pode até ter a mesma quilometragem ou uma quilometragem inferior, mas se você for para horas de funcionamento, muito mais. Vai estar muito mais elevado. Exatamente. Legal. Cara, baseado na tua experiência, me dá 3 dicas de carro que a pessoa pode comprar para colocar para trabalhar no Uber, assim que ela vai conseguir fazer um trabalho tranquilo, não serão carros assim que vão dar dor de cabeça para ela. Na tua opinião? Mob. Tu indica o Mob? Eu indico, cara. Eu faço muita manutenção de Mob lá e o carrinho é guerreiro, cara. É o novo Uno. Uno vai voltar, né? Tu sabe, né? Vai, eu não sabia, não. O Argo eu indicaria. E um outro carrinho... Deixa eu ver aqui. Carrinho popularzinho. Eu iria na linha do Polo, no Gol ali, não sei como é que tá. O Track. Um polinho para colocar polinho, no... Mas tem que ser o básico, tá? Porque vou pegar um TSIzinho da vida aí, a manutenção já dá uma encarecida. Legal. Assim, na tua opinião, os 3 melhores motores assim que tu tem conhecimento hoje? Mas você fala em performance ou qualidade de durabilidade? Pode classificar das 2 formas. Fala por performance e fala por qualidade. Quantos motores? 3. Performance hoje, eu acredito que os alemães não tem, né, cara? Não tem. Eu acho que esses NB aí da BMW aí, eles são top demais. Depois eu entraria na linha da Audi e depois Mercedes. Eu acho que ficaria com os 3 motores aí. Mercedes por último. Por último. Não em matéria de que dá mais problema, tá? Porque se você perguntar para mim qual é na ordem, né, decrescente do que dá mais problema, é o contrário. É justamente a BMW fica lá atrás, porque a BMW tem uma tecnologia extremamente avançada, embarcada, mas ainda tem muito problema eletrônico. Ainda dá, né? Que o caso da Mercedes já dá bem menos. Entendi. E tecnologia embarcada? Ah, não, tem durabilidade. Durabilidade. Durabilidade eu iria para Honda, Toyota e Mitsubishi. Os motores não acabam, cara. O negócio... Eu vou te contar uma história engraçada. Eu passei a vida 17 anos dentro da Honda. Né? Foi uma minha escola primária. Então, assim, eu acho que muito do que eu tenho de bom hoje na área automotiva eu devo à Honda, porque é uma empresa japonesa, metodologia bem rígida, né? E uma vez eu estava no centro de treinamento da Honda. Isso é fato, você pode perguntar para qualquer um que estava lá na ocasião lá. Existiam uns carros que eram os carros de treinamento. E esses carros, eles não tinham documentação. Eles foram construídos para o treinamento. Passava-se o tempo, sei lá, vou falar desse carro em específico, era um Accord de 95. Então ele foi um dos primeiros carros de treinamento para aquela marca. Isso já era em 99, 2000, sei lá, não lembro quanto que era o ano. Mas ele já era um carro que, teoricamente, ele já era obsoleto. Não tinha mais treinamento para se fazer daquele carro. Toda a rede de concessionárias do Brasil já tinha feito curso naquele carro. Então, aquele carro era um carro que ia ser escrapeado. Ele tinha que ser destruído. Impecável, o carro com 4 mil quilômetros. Só que ele tinha que ser destruído porque ele não foi feito, ele não tinha número de chassi, ele não era um carro que tinha BIM para ser vendido.
Então a gente chegou numa segunda-feira de manhã lá, ia pro hotel no domingo à noite, na segunda-feira de manhã ia direto para a fábrica, pro centro de treinamento. E aí a gente, entre o centro de treinamento e a fábrica, existia um terreno gigante assim, porque eles não queriam que tivesse contato, né? Nem visual, eles colocaram uma floresta no meio para separar o centro de treinamento da fábrica, a gente não podia nem tirar foto. Então o único trajeto era por dentro do setor da fábrica, lá dava uns, sei lá, eu vou chutar, uns 3 quilômetros entre centro de treinamento e fábrica. E a gente tinha que ir e voltar todo dia. Nós ficamos segunda, terça, quarta e quinta rodando com um Accord 95 sem água e sem óleo no motor. O motor não parava, brother. Não parava. Ligava lá o bagulho, batia tudo, acendia tudo, luz, saía fumaça e o motor andou. Segunda, terça, quarta, quinta. E aí na sexta a gente jogou areia dentro dele para ele poder realmente travar. Porque eu precisava travar o motor daquele carro naquela semana, né? Porque ele ia pro scrap depois daquilo e ia destruir o resto das coisas. E aí a gente rodou uma semana praticamente sem óleo e sem água no carro. 3 km para ir, 3 km para voltar. De manhã e na hora do almoço. Guerreiro, hein, cara? Não, o motor dele, sabe? Então assim, o motor não acaba, brother. Eu tava vendo a história da Honda, né? Não sei se tu conhece. Do Soichiro? Soichiro Honda. Que ele era de um povoado e ele mandou uma carta uma vez para uma oficina. Sim. Que ele queria... Sabe que ele começou com bike, né? Sim. Leite. Sim. Ele ia malzão na escola. Aí o sonho dele era trabalhar numa oficina. E ele viu um anúncio uma vez numa oficina, numa das capitais, lá não lembro qual que era. E ele mandou uma carta, né, pedindo uma oportunidade, falando, né. E ele foi contratado para trabalhar, né, deram oportunidade, ficaram realmente tocados lá com o pedido dele. E tu sabe essa história? Não, essa eu não conhecia. Aí tu sabe, ele foi contratado para fazer exatamente o quê na oficina? Nem imagino. Chuta aí. Sei lá, lavar peça? Ele era como se fosse uma babá dos filhos do dono da oficina. Nossa, que incrível. Aí ele ficou esperando, surgiu uma oportunidade. Aí um dia os caras falaram, pô, esse moleque aqui, vamos dar uma chance pra ele. Aí ele foi traçando a caminhada dele, mas... Muito bom. É legal assim o comecinho dele, né? Eu também tava fazendo uma pesquisa, era desses sedãs, dos japoneses. Era o Civic, o Corolla, não lembro se era o Sentra ou se era o Versa, acho que era o Sentra, cara. E são carros que eles foram criados em 1960 e pouco, 1970 e pouco e 1980 e pouco. Né? Parece que são carros que são novos, né? Mas você vê aí que são carros antigos, que eles já estão na geração tralalá. Acho que o Civic acho que é 12, se eu não me engano. Tu vê o Civic novo, né? Depois que parou de fabricar aqui no Brasil, né? Eles foram pra fora, deu uma reutilizada. O modelo novo agora tá quanto? 250, 300 pau um Civic? Saiu fora totalmente. Outro nível, né? Mudou totalmente o público. E eu tenho outra história legal também, velho. A Corolla, o Corolla, né? Tipo assim, é um dos carros mais referenciados em questão de durabilidade e confiança. Na é verdade, você sabia que a Toyota, na primeira importação que ela fez para os Estados Unidos, em 1950 mais ou menos, ela passou pelo um dos maiores fiascos do mercado? Não sabia. Assim, os carros que ela importou davam muito problema, eles não aguentavam as rodovias americanas, então costumava parar, aí eles foram obrigados a recolher os carros, entendeu? Dar um upgrade, entender o que estava acontecendo ali, aí foram ali que eles fizeram essa aliança ali com os valores deles de hoje, né? Já naquele tempo, aí voltaram no mercado, não lembro se foi 10, 20 anos depois, aí já construindo essa reputação que eles têm hoje, mas começou com um puta fiasco no mercado principal do mundo, né? Falando em tecnologia embarcada, cita 3 carros aí pra tu que são os top. Tecnologia embarcada.
Eu vou continuar na linha dos alemães, cara. Não adianta, cara. Mercedes, Audi e a BMW. BMW. Qual que é a melhor, na tua opinião, e por quê? De tecnologia embarcada? Não, geral. Geral? Eu acho Mercedes. Por quê? Eu sou rato de Audi, né, cara? Eu trabalhava na Audi, sempre tive Audi, eu adoro Audi. Pra mim, a Audi é um carro, sabe, assim, fora da realidade. Já tive a oportunidade de andar em R8, em RS7, em RS6, tudo que você imaginar de Audi eu andava, porque eu trabalhei lá. Mas eu acho assim, quando você monta num carro desse nível, além de conforto, né, segurança, status, você precisa de confiabilidade no carro, né? Você precisa confiar no produto que você está usando. Eu já tive amigos, tenho um amigo, né, que anda de BMW 0 km. Todo ano troca, pega uma X6 da Top, M0, tá numa situação financeira bem legal e pode fazer isso. Ele já ficou sem freio com um carro zero, cara, da BM na estrada. Sabe? O carro acendeu lá, deu um monte, piscou as luzes todas lá, avisou. Ele não perdeu o freio, mas ficou borrachudo, pediu para ele ir para o acostamento, aí o próprio carro acionou lá e veio o guincho e tal. Então, assim, você não quer pagar R$1 milhão num carro para você ter esse tipo de problema, né? É chato, né? A Audi, ela tem uma fragilidade muito grande que são os câmbios da Audi. O motor é extremamente forte, o carro é extremamente confiável, mas o câmbio não é. Então você acaba tendo ele dá uma pecada aí, então a mesma coisa, você está indo para uma viagem aí, dá um problema de mecatrônica no teu carro lá, você tem que parar e tal, e é ruim. A Mercedes não, a Mercedes ela preza pela tecnologia embarcada, só que a Mercedes preza pela qualidade dos produtos que são os básicos do carro, que é o motor câmbio, a eletrônica básica que é para você poder ter o funcionamento. E eu acho ela, por ser um pouco mais clássica, ela acaba se arriscando menos. Você vê que Audi e BM, eles são extremamente mais arrojados. É um carro extremamente de competição. Tudo que você entra na Audi, Mercedes e BM é aquela coisa louca, né? Mercedes já é um pouco mais clássico. Então, por ele seguir essa linha mais clássica, ele preza um pouco mais pela qualidade nesse tipo de coisa. E é um carro que você pode pagar lá o seu R$1 milhão, sentar no carro e ir embora e saber que ele vai te levar e vai te trazer sem perrengue. Eu acho que a Estrela, ela passou uma imponência, tá ligado? Sim. Entendeu? Tipo, tem a questão assim essa ar clássico, mas eu acho que ela passa um pouco mais de exclusividade. Sim. Né? Tu é um cara que gosta muito de motor. Sim. Né? Tá claro que tu sabe que esse motor novo da Mercedes, o 1.3 Turbo, sabe que é um compartilhamento entre Mercedes e Renault. Francês. Tu sabia disso aí? Sabia. E aí, tu enxerga da mesma forma? Eu dei uma brochada, sabia? Deu. Cara, eu não pesquisei isso. Eu vi que isso estava acontecendo e tal, mas eu não pesquisei. Eu preciso olhar, né? Como eu sou muito da área técnica, eu preciso olhar o que foi compartilhado, quais são as peças, como é que foi montado esse motor. Eu precisava dar uma olhada Mas nisso. Muito louco, tipo, tu vai estar numa Mercedes, né? Motor 1.3 turbo, e tu sabe que esse mesmo motor ele tá na Duster. Então, cara. Se eu não me engano, acho que na Captur também, né? Eu acho que compartilha com 2 modelos, né? Isso. Eu lembro, eu vi a matéria, mas eu acabei não me aprofundando. É lógico que assim, esses compartilhamentos de informação, essas fusões que eles fazem, acontece bastante, né? Tem várias aí que já teve no decorrer do tempo, né? E lógico que tipo assim, é para buscar otimizar custo e gerar mais benefício, né? Pro consumidor na ponta. Mas sei lá, cara, se eu lesse que, a Mercedes compartilhou informações aqui, o motor que está sendo usado na Mercedes modelo tal, está sendo usado no Volvo tal, na BMW tal, no Lexus tal, entendeu? Na Audi tal, vai falar, legal, velho, tipo, a outra montadora que tava com a Mercedes vai falar assim, ganhou mais uma estrelinha aqui, hein, velho, esse cara Sim. Tá com os caras lá, né? Mas aí, tipo, pra mim, meio que a Mercedes perdeu uma estrelinha aí. Perdeu uma estrelinha, né? Com certeza, tu vai montar na Captur, na Duster, e tu vai montar na Mercedes, não importa, vai ser outra realidade, né? Outra experiência, Sim. né? Mas eu acho que é o tipo de
me diga com quem andas que te direi quem és, velho. Sim, Não ficou legal, velho. Sim. Não ficou legal. Não ficou Não, legal. é como a BMW a mais antiga, a 118, 116, 120, acho que é aquela linha ali, que compartilhava o motor com o Mini e com os Peugeot, né? Não lembro nem o nome do motor agora, mas compartilhou. Mas o que era o problema lá? CHS, não era CHT, era outro nome, agora eu não lembro. O motor era problemático. Então ele na BM ou no Mini ou no Peugeot era ruim, o motor era problemático, dava muito trabalho, aquele sistema que eles usaram de polia lá, que a polia térmica que abre, fecha, para de rodar a bomba d'água, depois volta, é um negócio muito louco. Então aquilo não era legal. De repente esse motorzinho vai dar uma brochada, né? Mas ele não deu problema, não enche o saco. Se for nessa linha aí, tá top, vambora. Mas pro cara que, tipo assim, que quer desempenho, né? É. Que nem o teu caso que, tipo, tu dá relevância pra isso, tu também já enxerga Sim. de uma outra forma. E Volvo, cara, o que tu tem a falar de Volvo? Cara, Volvo, infelizmente, eu sou parceiro da Volvo também, né? Não posso falar mal dos caras, mas eu não gosto. Eu acho que é um carrinho que não veio pra pegar. Tô falando das novas, né? A Volvo sempre foi, tirando aquela T6, acho que a T6 tinha um motorzinho meio zoado, a T6 ou a T5, eu não lembro, que dava problema de câmbio. O resto era legal. A nova eu acho que não veio. É caro, a manutenção é extremamente cara, um carro que não sei. Hoje um zero é 350 pra cima, né? 350, 400 pau pra cima, né? Pô, mas eles estão ganhando mercado, né, cara? Será? Hoje a Mercedes, ela perdeu bastante pra BMW. Sim. Né? Hoje a BMW tá na frente. Se eu não me engano, acho que a Audi também deu uma elevada, mas ela ainda é atrás da Mercedes. E a Volvo também, ela deu uma... Tá ganhando, assim, um share de mercado. E as chinesas aí, o que tu acha? Tipo, não vou nem entrar muito na BYD, na GWM, mas a Chery. Não gosto, cara. Não curte? Não curto. Eu acho que não tem qualidade o produto. Sério? Eu não acho que seja um produto de qualidade, apesar de já estar bastante consolidado, né? Mas existe um problema muito grande com fornecimento de peças, sabe? Eu acho que o carro é um contexto. Não adianta ter um carro top, que você quebra um farol, não tem como trocar. Né? Não adianta você ter um carro super confortável, que se estraga um ar-condicionado, você não tem reparo. Uma amiga minha bateu um 8 Pro, ficou 9 meses esperando um paralama, cara. Que é uma peça de primeiro impacto. Peça de primeiro impacto a gente chama aquelas basiquinhas. De giro. Farol, paralama, para-choque e tal. Coisinhas que você tira uma e põe outra. 9 meses, cara. Não tem, como é que você tem um produto que você paga que não deve ser barato, deve ser uns 200 pau um carro daquele. Um 8 Pro. O antigo 8 Pro hoje deve estar uns 170, 180 no máximo. Não, 180 mil num carro que você precisou de uma peça, não existe. E ninguém faz nada, acabou. Eu já tive experiências com os Tigo 2, Tigo 5, agora não lembro. Acho que o Tigo 2. Carro novo, sem batida, sem nada. Você comprou, fez primeira revisão, fez segunda revisão, na terceira revisão foi constatado que tinha que trocar lateral. Corrosão. Como assim, cara? Eu acabei de comprar o carro, né? O cara que roda muito, 30 mil quilômetros, você faz assim, né? É um pulo pra você fazer 30 mil quilômetros. Meu irmão tá com o carro 6 meses, já meteu 50 mil quilômetros no carro. Então, assim, você vai rodar muito rápido, vai fazer muito rápido. Daí chega lá com 5 meses, 6 meses de carro, você tem que trocar lateral. Porque abriu um ponto de ferrugem ali, olhou por dentro, a lateral tá toda comida de ferrugem por dentro. Eu neguei o trampo, eu não ia pegar pra fazer, pra ajudar lá um amigo. Eu falei, não quero, não vou fazer, porque isso não vai dar certo, cara, vai ficar uma bosta. Vou ter que trocar a lateral inteira aí por causa da ferrugem e eu não sei para onde essa ferrugem está indo. Não sei se do outro lado não tem, então não é um trabalho legal. Então é um carro que eu não gosto. Entendi. A China, isso eu estava vendo no podcast do Sérgio Habib. Ele estava explicando, né, que eles pararam de correr atrás do Ocidente, né, porque entendia ali que tinha décadas de diferença, que eles não iam conseguir igualar o nível
com facilidade e eles começaram a se desenvolver em outras frentes, né? Então, assim, onde eles miraram na questão dos elétricos, né? Na questão de tecnologia embarcada e na questão de conectividade, entendeu? Então, assim, hoje você vê que a prioridade deles é o desenvolvimento nessas 3 frentes que eu tô te trazendo, entende? Então, assim, às vezes é a resposta por que tá tendo esses problemas, assim, de questão básica, né? Sim. Carlinho, acho que a gente está chegando aqui na reta final aqui do nosso bate-papo. Tem alguma coisa que eu deixei passar, alguma pergunta, alguma coisa que a gente conversou, que tu queira... Tiagão, faltou tal coisa aqui, pô, vamos... Não, acho que tá, é isso aí. A gente conseguiu falar tudo que a gente tinha conversado, Sim, né? sim. Falamos até bem mais coisa que eu acho que a gente conseguiu trazer uma conversa aqui, um papo assim bem relevante. A galera que acompanha aqui o Vistrocast com certeza vai curtir bastante, né? E é isso aí, cara. Queria agradecer a participação. Valeu por ter aceitado o convite, né? Você é um cara que com certeza aí, não vai faltar oportunidade de a gente estar junto aqui, conversando sobre outros temas de relevância. É isso aí, tá? Eu queria agradecer aí a oportunidade de estar aqui também e tal. Muito legal participar disso aqui. Eu nunca tinha feito um podcast, é a primeira vez. Eu sou virgem de podcast, né? Nunca tinha participado. E achei bem legal, interessante. E com certeza, cara, a oportunidade não vai faltar. Estaremos juntos novamente, com certeza. E a galera que quer tirar alguma dúvida contigo, quer saber sobre a Autotech, quer fazer um orçamento, como é que faz para entrar em contato aí? Cara, nós temos o telefone, temos o Instagram lá, tem a página lá, pode poder entrar em contato. Não sei se eu passo aqui. Vai passar, irmão. Vou passar. O telefone celular, né? Outro WhatsApp lá, fala direto com o Matheus. 1399 9191 1674. O Instagram é @Autotech Automotiva. Pode procurar lá, o íconezinho vermelho, a gente tá lá. Pode te mandar mensagem e responde até final de semana. Até domingo se precisar, né? Até domingo, não se abre, mas a gente responde. Não abre, mas a gente responde. Precisar dar uma olhadinha no carro, dá um respaldo e vamos pra cima. Show de bola então, Carlinhos. Obrigadão. Bom, é isso aí, galera. Estamos chegando ao final de mais um Vistrocast. Agradeço a tua atenção. Qualquer sugestão, elogio, qualquer ideia que vocês queiram dar, a gente tá lá. Atenção lá nos comentários. E é isso aí. Até o próximo episódio. Até mais. Valeu.